Oi, meu nome é Sofia. Tive o privilégio de ser convidada pelo Samuel para a gente conversar hoje sobre branquitude. Tema que eu estudei em 2018 e 2019 para fazer esse livrinho aqui, que é um livrinho que fala um pouco sobre a minha experiência estudando branquitude, com textos e fotos. Acho que pode ser uma outra referência aí para vocês que quiserem se aprofundar mais, porque é um tema muito complexo e que aqui a gente não vai conseguir abarcar tudo. Bom, eu separei 4 pontos importantes para falar. O primeiro, acho que é entender o que é branquitude. O estudo da branquitude é uma tentativa de entender como o racismo e como o sistema de raças privilegia as pessoas brancas e como essas pessoas brancas se comportam e perpetuam esses privilégios. Então é entender que ser branco é ter um ponto de vista específico de uma pessoa branca. Tem uma frase que eu gosto muito da Lia Schuckman, que é: o maior privilégio do branco é não se perceber como grupo racializado, mas como indivíduo. Então, uma das coisas mais importantes que a população branca conseguiu concentrar para si mesma é essa posição de falar por todo mundo. Então, quando existe uma pessoa negra falando, ela está representando um grupo específico, mas quando um branco está falando, não necessariamente a gente olha assim. A gente olha mais para aquele indivíduo ou para uma visão universal. E isso é muito doido quando a gente pensa no Brasil, que a gente tem uma população mais de 50% é negra e a gente mesmo assim tem uma representação muito branca, né? Se você vê o Congresso, se você vê as propagandas, as novelas, é tudo muito branco. Então, esse estudo é realmente para entender isso e olhar para essas coisas que às vezes a gente nem percebe. Então, a segunda coisa é: todas as experiências perpassam a raça. O que isso significa? Que dependendo da raça que você tem, a sua educação vai ser diferente, o seu tratamento de saúde vai ser diferente, o jeito como você se relaciona, o jeito como você se veste, o jeito como você fala, tudo é diferente, por causa da educação que a gente tem, dessa educação racista. Então, uma das primeiras coisas é entender esse problema e qual que é a nossa participação nele. Então, a gente tem uma história que é muito mais complexa e que vem muito antes da gente, que no Brasil, por exemplo, é a escravidão, 500 anos de escravidão, e tem coisas individuais que estão no nosso dia a dia, e essas coisas, elas se conversam muito. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje para a concentração de renda e a concentração de terra que está na mão de pessoas brancas, a gente tem que entender que isso é uma consequência da escravidão. É muito tempo de exploração de pessoas negras e também de pessoas indígenas, e que só por isso que os brancos hoje têm o poder que eles têm. Então eu tenho 3 perguntas para vocês tentarem exercitar. Primeiro, quais são os seus privilégios como pessoa branca? E aí pode ser, depende muito de onde você está, regionalmente, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre. Então, isso muda muito quais são os seus privilégios, mas mesmo assim é importante entender que a gente tem privilégio por sermos brancos. Podem ser os espaços que a gente frequenta, que muitas vezes são, em maioria, brancos. Pode ser como se você vê uma disparidade no tratamento da polícia. E às vezes são coisas sutis. Nem sempre o racismo é um tapa na cara de uma pessoa negra, mas podem ser coisas muito mais sutis, como um olhar, confundir uma pessoa negra com outra, uma coisa que talvez você não faria se fossem 2 pessoas brancas. Enfim, são muitas coisas que podem acontecer e que é importante a gente começar a perceber. Tem um conceito que a Lia Schuckman usa, que é letramento racial. Então, que é a ideia da gente se alfabetizar mesmo nessa questão da raça. Então, começar a perceber. Às vezes a gente está em espaços que são super racistas e que perpetuam privilégios, mas a gente não percebe. Então, é começar a olhar tudo isso e entender como que a gente pode mudar. Então, são muitas esferas, isso existe em praticamente todas as esferas das nossas vidas, e a gente entender como que a gente pode atacar esse problema nessas esferas diferentes e com estratégias diferentes. E em termos individuais, o que eu posso fazer nas minhas relações, mas também em instâncias maiores. Como é um problema do nosso país, que foi construído em cima dessa escravidão, quais são as instâncias do governo e do terceiro setor, quais são os movimentos sociais que estão lutando contra isso, como a gente pode apoiar políticas públicas que de fato tratam desse problema e, enfim, olhar para esses 2 lados, individual e coletivo. O terceiro ponto é: não existe final, existem caminhos. Então, é muito difícil a gente conseguir falar que a gente vai parar de ser racista em algum momento, porque o mundo e a estrutura nos coloca nessa posição. E são muitos, muitos, muitos anos de educação racista. Então, é muito difícil a gente falar: agora estudei tudo, acabou, já me resolvi, tô super bem. A gente tem que fazer um exercício muito grande de ter essa humildade e de falar: eu não sei ainda. Eu tô estudando, eu tô melhorando. Por isso, a gente tem que estar sempre atento aos nossos atos, às nossas palavras, porque, às vezes, como eu falei, o racismo é muito sutil, então a gente precisa sempre estar aberto para conseguir se desconstruir cada vez mais. Como eu falei, existem muitos caminhos, não existe um jeito específico de acabar com isso. Existem diversas frentes e diversas estratégias. Eu acho que tem 4 coisas que são muito importantes que eu vou falar aqui, mas é isso, cada um consegue e tem que olhar para si e entender o que a gente pode fazer. E, de novo, não achar que é uma coisa só. Doei dinheiro para essa organização esse ano, então tô bem. Não é isso, né? É um pouco da prática diária e constante. A primeira coisa que eu acho que é importante, que eu vou sugerir aqui, é escutar.
A segunda é estudar. Então, muitas vezes a gente está escutando pessoas negras falando sobre o racismo, mas a gente coloca essa obrigação nelas também, de ensinarem pra gente o que a gente tem que fazer. Já existem muitos textos, já existe muita coisa, muita gente falando sobre isso. Então, é também o tempo da gente fazer a nossa lição de casa e a gente estudar. Ter um tempo também para entender, assimilar essas coisas. São coisas muito complexas e que estão nos detalhes da vida cotidiana. Então, a gente tem que pegar esse tempo também para entender. Para mim, o meu processo de entender tem a ver com a realização desse livro. Cada um pode ter também o seu jeito. E, por último, compartilhar. A gente tem que aprender a compartilhar essas coisas que a gente está aprendendo com as outras pessoas e também ser ativo para combater o racismo. Quando a gente vê alguém falando uma coisa com um dado que está errado, ou que a gente vê um comportamento que não é legal, conseguir fazer isso, conseguir compartilhar, conseguir conversar. A gente, como brancos, a gente tem essa responsabilidade de educar o nosso grupo. Não é responsabilidade das pessoas negras de fazerem isso, porque já é muito difícil passar por essa situação e ainda ter que ficar explicando para a pessoa que te agrediu o que ela está fazendo. Então, antes disso, vamos tirar esse peso das outras pessoas, vamos colocar na gente. A gente precisa lidar com essas coisas, a gente precisa lidar com a nossa família, com os nossos amigos e conseguir compartilhar essas sabedorias. Outra coisa muito, muito importante é entender. Não existe emancipação da população negra sem um reposicionamento da branquitude como lugar social. Então, não existe como a gente ter direitos iguais se a gente está concentrando tudo com a gente. Não existe a possibilidade das pessoas terem direito à terra se a gente não dividir o que a gente tem. Não existe a possibilidade de ter mais pessoas negras em cargos de liderança em empresas se não tiverem pessoas brancas que vão abrir mão desse lugar. Então, por último, esse quarto ponto é da responsabilidade branca. A culpa, normalmente, ela imobiliza, porque a gente pensa, nossa, olha tudo isso que aconteceu e eu me sinto muito culpado e com vergonha. A gente não precisa ter culpa, mas a gente precisa ter responsabilidade. Tudo que a gente tem hoje é consequência de todas essas coisas que aconteceram. O que a gente pode fazer agora para mudar isso? E aí, de novo, a gente precisa abrir mão de privilégios e entender que isso vai ser um conflito, não vai ser fácil. Agora eu comecei a estudar o racismo, tô entendendo tudo, vou abrir mão aqui das minhas coisas e acabou. O Fanon fala, Frantz Fanon, que é uma referência muito legal também. A descolonização é sempre um fenômeno violento. Então, a gente vai estar numa zona de conflito, a gente vai estar numa zona de confronto. E isso vai dar medo, mas é entender que não fazer nada por causa desse medo de falar coisas erradas, é não movimentar a nossa história. Tem um conceito muito interessante que é da fragilidade branca, que é muito complexo, não vai dar tempo de explicar aqui, mas é entender que falar sobre racismo vai incomodar, porque a gente está se protegendo há muito tempo, a gente está se protegendo, criando espaço só de pessoas brancas, não falando sobre as coisas que acontecem e muitas vezes tendo respostas muito defensivas. Então é a gente se abrir, entender que a gente precisa falar sobre essas coisas. Para mim, uma coisa que foi muito importante nesse processo foi me colocar em espaços que eu era minoria. Então, porque também, como brancos, a gente está muito acostumado a se colocar sempre em espaços confortáveis pra gente, que a gente aceita em praticamente todo lugar, né? Mas se colocar em lugares onde a maioria das pessoas não é branca, é também aprender a se racializar e perceber como que, neste momento que você não é a maioria, você começa a perceber como a cor da sua pele importa. Então, se colocar nesse outro lugar, onde o negro está sempre sendo colocado por nós, é muito importante. Para mim, pelo menos foi. E, finalmente, entender. É nosso problema. Por que é importante estudar branquitude? Porque quando a gente fala de racismo, muitas vezes a gente coloca a culpa e o peso de resolver esse problema nas costas da população negra, sendo que é um problema nosso, que é a gente que tem que resolver, que a gente não tá fazendo, por isso que as outras pessoas têm que fazer, porque pessoas estão sendo mortas todos os dias por causa de toda essa estrutura. Mas como a gente tá tentando estudar e reconhecer e se recolocar, é importante lembrar disso. É nossa responsabilidade e é nossa responsabilidade conseguir criar novas narrativas. É isso que eu planejei para falar com vocês hoje. Eu espero que isso tenha ajudado. Eu também estou disposta a conversar e a tirar dúvidas, talvez, se eu puder ajudar com alguma coisa sobre o que eu expliquei aqui. Eu sei que existem também muitos grupos de estudos que estão se iniciando para falar sobre branquitude, então eu convido vocês a vocês também fazerem isso com os amigos de vocês, começar a estudar. Existem muitos textos muito legais, Frantz Fanon, Lia Schuckmann, pessoas muito antigas também no Brasil que falam sobre isso. E, inclusive, na cultura popular. Então, se você vê os raps de hoje em dia, estão sempre falando também sobre isso. Pra mim, o Emicida é uma grande inspiração. E, enfim, aqui no meu livrinho eu coloco várias pessoas. Audre Lorde, Lourenço Cardoso, Nancy Fraser, Camila Moreira de Jesus, Joyce Souza Lopes, Emicida, Racionais MCs, Charles Taylor, Lia Schuckmann, enfim, pessoas brasileiras, pessoas americanas, estadunidenses e de tempos diferentes que estão falando sobre essas questões e que precisam ser revisitadas. Acho que é isso. Obrigada por terem assistido.